Olá, eu sou a Fernanda Calvo, especialista em nutrição funcional, mestre e pesquisadora em longevidade saudável. E essa é a série A Abordagem Moderna e Geral do Envelhecimento Saudável. Essa série foi feita para os profissionais da área da saúde e tem o objetivo de apresentar os fundamentos e tendências do envelhecimento saudável. Nessas aulas, vou passar os principais aprendizados que eu tive ao pesquisar o tema nos meus últimos 5 anos. Com isso, você terá mais conhecimento no seu dia a dia para adotar esses conceitos e práticas em busca da saúde e bem-estar do seu paciente. Na aula anterior, você viu sobre imunologia do envelhecimento, relacionada à imunossenescência e o inflamade, citei um pouquinho. A inflamação de baixo grau relacionada à idade, será que é apenas prejudicial? Mostrei um pouquinho do paradoxo dos centenários. E falei também brevemente sobre a importância da nutrição na modulação do inflamade. Nessa quarta aula, falarei sobre as controvérsias em relação à longevidade saudável na área da saúde e os milagres que mais prometem do que entregam. Bom, então vamos começar com a primeira aqui. Será que o envelhecimento está relacionado apenas aos aspectos negativos, déficits e declínios? Bom, nem todas as mudanças em relação ao envelhecimento devem ser interpretadas como prejudiciais. Nas outras aulas, quem assistiu provavelmente já começou a ter um pouquinho mais dessa visão de que o envelhecimento ele não está relacionado apenas aos aspectos negativos. Muitos idosos, eles permanecem saudáveis até mesmo em uma idade muito avançada. Devemos, portanto, mudar a nossa consideração apenas de malefícios, né? Apenas considerar que o envelhecimento ele é prejudicial. Devemos ter uma abordagem para separar as mudanças positivas, negativas e neutras. E para isso é necessário mapear as trajetórias de mudanças ao longo da vida dos nossos pacientes. Mais uma vez, a necessidade, né, da gente fidelizar os nossos pacientes. É importante a gente entender a história daquele indivíduo. E mais uma vez, a necessidade, então, de um acompanhamento de longo prazo. Vamos para a segunda pergunta. Será que o processo de envelhecimento ele é único e igual para todos? Existe uma variedade de estímulos imunológicos ao longo das nossas vidas que podem ser divididos em duas categorias básicas: estressores externos e internos, que são os FANIN, como vocês podem ver nessa figura. Os externos não são apenas bactérias, vírus, fungos, parasitas, são também nutrientes. Os internos incluem todos os tipos de materiais produzidos pelo organismo, componentes celulares ou debris, metabólitos e agregados moleculares. Isso é resultante da degradação incompleta e são também considerados como lixo molecular. Bom, então como vocês veem nessa figura aqui, a gente tem o FANIN na fase mais cedo da vida e o FANIN na fase mais tarde da vida. Então a imunobiografia ela começa no útero e continua ao longo da vida desde o primeiro dia de vida e, portanto, é fortemente influenciada pelos eventos iniciais. Observe aqui novamente os FANIN, que eles são os estímulos que entram e a gente também tem os estímulos que saem, que são considerados os FANAUT, que levam então à heterogeneidade das respostas de cada um. E isso é único para cada indivíduo. Não devemos considerar o envelhecimento como um processo único e igual para todos. E nesse artigo aqui que eu trouxe para vocês, mostra exatamente isso, né? A trajetória de envelhecimento acelerado ou lento dependerá da nossa herança genética interagindo ao longo da vida com fatores ambientais e de estilo de vida. E como já dizia Hipócrates, é mais importante conhecermos a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Mais uma vez, a importância da individualidade e a gente perceber que o envelhecimento ele não é igual para todo mundo e ele não é único. Bom, então vamos para o número 3. O hormônio do crescimento é capaz de retardar o envelhecimento. Será? Aqui nessa figura vocês estão vendo a via do mTOR. A via do mTOR é uma das principais impulsionadoras do envelhecimento. Ela faz parte de diversos sinais ambientais, como, por exemplo, o fator de crescimento conhecido como GH. Quanto mais ativada, ela direciona várias funções
como o crescimento de células, síntese de proteínas e também podem bloquear a autofagia. A autofagia, ela degrada componentes celulares ou danificados, que se não forem degradados, podem agir como dump. Lembra quando eu falei sobre os dumps, que ativam o inflamade, que pode desencadear mais, potencializar mais o inflamade, pois ativam o sistema imuninato? Pois então a ativação constante da via mTOR, ela também pode reduzir a capacidade de reparo nos danos do DNA. Então, o GH em excesso, ele mantém a sobrevivência e proliferação da célula, ou seja, evita o estado de senescência celular. Sabe aquela senescência celular que eu falei, que é a parada do ciclo celular? Então, a ativação constante dessa via, ela pode levar então ao surgimento ou supercrescimento de cânceres exatamente por impedir ou evitar o estado de senescência daquela célula. Então, o consenso atual das organizações médicas profissionais e a agência reguladora informa que o tratamento com GH não tem benefícios estabelecidos em indivíduos idosos endocrinologicamente normais e pode produzir efeitos colaterais prejudiciais. A terapia de reposição hormonal com GH vem sendo proposta como um agente anti-aging. Então, no entanto, ainda não é certo se, embora tenha benefícios, então a gente sabe que o uso pode ajudar na questão da massa muscular, da força física e tudo mais. Mas será que esses benefícios, eles superariam todos os outros malefícios e riscos que eu mostrei aqui? Bom, vamos para a quarta. Medicalização da velhice. O envelhecimento é uma doença e deve ser tratado. Bom, isso é um dos maiores debates na ciência do envelhecimento. Alguns autores defendem que o envelhecimento é uma doença. Concorda que, se o envelhecimento é visto como uma doença, muda a forma como respondemos a ele. Torna-se dever dos médicos tratá-lo. Logo, alguns defensores que o envelhecimento é uma doença vão buscar meios para livrar o idoso de todos aqueles sintomas do envelhecimento, prescrevendo aquele tanto de medicamento. Entretanto, o que o idoso sente naquele momento são sintomas de um envelhecimento que já aconteceu. E a maioria vem acompanhado de doenças. Então, aquelas doenças, que às vezes é mais que uma doença, ela acaba gerando então certas consequências para aquele indivíduo. E não por causa do envelhecimento em si, mas que aquele indivíduo ele não teve uma capacidade, por exemplo, de lidar bem com aquela doença. Por outro lado, aqueles como nós não consideramos o envelhecimento como uma doença, mas um processo natural e modificável. Nessa situação, temos como conduta, e é isso que eu faço no meu consultório, buscar melhorar o funcionamento do organismo em qualquer nível, prolongando o tempo de saúde e principalmente prolongar ao máximo o surgimento de qualquer doença. Como vimos até agora, o envelhecimento é uma adaptação e se mexermos em algo que foi necessário para o organismo se adaptar, concorda que isso pode causar mais mal do que bem? Então vamos para o 5. O uso de medicamentos de forma crônica e desnecessária. Bom, antes de falar sobre esse tópico, eu quero reforçar que eu sou nutricionista e não sou médica. Quero apenas mostrar alguns pontos que a ciência fala, que a ciência mostra sobre o processo de envelhecimento e o uso desnecessário de medicamentos. Bom, o envelhecimento no geral, muitas vezes eles vêm acompanhado da presença de comorbidades e polifarmácia, ou seja, o uso de 5 ou mais medicamentos. Como eu mostrei na primeira aula, o aumento da expectativa de vida, ela não acompanha a saúde, Então, muitas vezes os idosos, eles envelhecem mesmo com várias comorbidades, Por isso que estou aqui falando para a gente poder também agir nesse momento. Mas, se tratando especificamente, então, da polifarmácia, hoje a ciência mostra que a presença de várias comorbidades e a polifarmácia, ela pode estar associada com um risco de envelhecimento mais acelerado e frágil. Esse estudo aqui, que eu trouxe para vocês,
da Suécia é um estudo caso-controle com idosos acima de 65 anos. Esse estudo ele investigou o efeito do número de medicamentos nas lesões por queda em idosos e avaliou até que ponto essa relação ela é afetada pela demografia individual, hábitos de saúde e o estado de saúde. Foi feita uma regressão logística multivariada. E o que o estudo mostrou? Ele mostrou que os medicamentos são considerados fatores de risco para a queda, tanto da combinação quanto o número de medicamentos. E também mostrou que o estilo de vida são protetores. Então a gente sabe o quanto é importante a gente pensar não na introdução de medicamentos, e sim iniciarmos com a mudança do estilo de vida, pensando principalmente lá atrás, antes daquelas doenças aparecerem. Ter uma doença aumenta com a idade, tudo bem. E essas são manejadas por meio da prescrição de uma combinação de medicamentos, considerados para cada doença. Então pensa, aquele idoso, aquele indivíduo, ele tem várias doenças e para cada doença coloca um tipo de medicamento, resultando então na polifarmácia. Esse estudo, ele mostra a relação da polifarmácia com o declínio cognitivo e demência. Ele fala que medicamentos potencialmente inapropriados para pessoas que vivem com demência pode exacerbar os sintomas. E além disso, se a gente for pensar aí que a gente vê os usos das estatinas e antihipertensivos, eles são usados com o intuito de proteger demência. Será que essa é realmente a melhor forma da gente proteger a demência? Pensar aí na qualidade do envelhecimento, tanto na parte física e na cognição? Ou será que a melhor forma é a gente realmente começar a mudar o estilo de vida, levar mais consciência para os nossos pacientes? Bom, vamos para a sexta. Uso de suplementos de forma irracional. Bom, como o nome já diz, suplementos são produtos que complementam a alimentação no intuito de melhorarem a saúde, o estado nutricional ou até mesmo potencializar a cura e a recuperação. Além disso, também muitos utilizam como praticidade. Aonde eu quero chegar? Existem, obviamente, resultados positivos, A ciência mostra que, dependendo para quem a gente quer, qual a dosagem daquele suplemento, qual o momento de consumo, qual a duração, qual a qualidade, isso tudo sim pode trazer vários resultados positivos para os nossos pacientes. Entretanto, tem estudos que mostram que doses mais altas de ingestão suplementar de cálcio, acima de 1.000 mg por dia, foram associadas a um risco aumentado de eventos cardiovasculares. Além disso, existem suplementos que têm excesso de vitaminas e minerais, que são superiores à necessidade. Além disso, combinados, então, com a ingestão de alimentos. Isso pode trazer consequências não muito boas para a saúde. Então, eu vejo, por exemplo, em consultório, prescrições vindo de outros profissionais, não necessariamente nós nutricionistas, mas vindo de outros profissionais com vários suplementos. E prescrições que a gente percebe que muitos, eles são parecidos. Então, aquele indivíduo, ele corre o risco de estar ingerindo mais vitaminas e minerais do que ele realmente precisa. Então, a suplementação, ela deve ser prescrita com cautela, levando em consideração os riscos e benefícios de cada paciente. E aonde eu quero chegar com essa informação? Não resolve muita coisa suplementar se a base não mudar. Ou seja, se não estimularmos os nossos pacientes uma mudança do estilo de vida, incluindo aqui a alimentação. Aí sim, trará saúde não só a curto prazo, mas também a longo prazo. E a partir do momento que a gente muda a base e coloca cada suplemento adequado, com a sua rotatividade, o seu momento certo, a sua dosagem certa, a gente consegue perceber melhorias não só a curto prazo, como eu falei, mas também como a longo prazo. Então, as abordagens convencionais, elas concentram em nutrientes únicos, em um
punhado ali de padrões dietéticos. Então, jejum intermitente, low carb, dieta cetogênica. E a gente sabe que os nutrientes, eles têm efeitos individuais, ou seja, para cada pessoa, para cada paciente, e são interativos. Então, a gente tem que ter uma abordagem para um envelhecimento mais heterogêneo. As pessoas elas não envelhecem igual. E também não pensar em um efeito único de um único nutriente, de uma única dieta, de um único mecanismo molecular. Isso tudo vai depender de um contexto. E em relação à longevidade saudável, tanto a nutrição quanto a fisiologia do envelhecimento são altamente complexas e envolvem um grande número de interações funcionais. A questão dos suplementos focados na longevidade saudável, a gente então não deve pensar em um único nutriente e nem em dietas específicas. Isso, mais uma vez, eu reforço que é dependente de um contexto. Assim, conseguimos perceber os benefícios e desvantagens. Todas as recomendações elas podem ser adaptadas. Então, não existe uma dieta para todo mundo, E aí, a gente adaptando isso, a gente pode retardar o processo de envelhecimento com base no perfil biológico de cada um. Vamos para o número 7. O termo anti-aging é uma questão de marketing e mercado. Bom, depois dessas aulas, o que vocês acham? Tudo depende de como a palavra é conceituada, A forma como ela vem, a forma como é utilizado o anti-aging, como ele vem abordado. Se expormos como uma forma de buscarmos retardar o processo de envelhecimento e minimizarmos os efeitos maléficos do envelhecimento, tudo bem. Isso, no meu ponto de vista, é uma forma mais adequada. Então, é legal usar o anti-aging como intervenções seguras para retardar o envelhecimento e prolongar o tempo de vida saudável. Entretanto, lembrando que é o que eu falei nas outras aulas, devemos ter explicações multifatoriais. Os mecanismos, eles se interagem. Então, por exemplo, aqui, nessa foto, imagina só, 10 alimentos que te ajudam a combater o envelhecimento. Será que realmente 10 alimentos vão ajudar a combater? Eu já nem gosto muito dessa palavra combater. Conheça a substância natural que combate o envelhecimento. Fora o preço absurdo, as pessoas acharem que utilizar apenas uma fórmula aí, nesse preço, vai acabar com o envelhecimento. Então, assim, é improvável que identifiquemos uma pílula mágica para tratar todos os aspectos do envelhecimento em todos os indivíduos. É difícil imaginar que uma única estratégia seria milagrosa o suficiente. Então, é necessário começarmos, já está mais que necessário, na verdade, a gente reconhecer de que nem tudo que ocorre no envelhecimento ele é prejudicial, sabe? Isso ajudará a projetar intervenções intencionais para reforçar o que é necessário para o envelhecimento mais saudável e como ou onde agir para o que é prejudicial. Então, vamos para os 2 últimos. O 8º é sobre tema ou abordagem sobre longevidade é apenas para o público acima de 60 anos. E o 9º, negligenciar a prevenção. Eu vou falar dos 2 juntos porque eles estão interconectados. A partir do momento em que as pessoas começarem a se conscientizar de que o caminho para o envelhecimento saudável começa o mais cedo possível, isso vai nos ajudar a projetar intervenções e modulações individualizadas. E esse trabalho, ele é em conjunto com diversos profissionais da área da saúde. O estilo de vida materno e paterno, isso inclui dieta, atividade física, estresse psicológico, exposição a vários xenobióticos, poluição, tabagismo, isso tudo são, dentre outros, Isso tudo são fatores que podem levar a um fenótipo mais pró-inflamatório da criança mais tarde na vida. E isso também, por exemplo, aumenta outros riscos, como a obesidade e outras doenças crônicas. Além disso, como mostrado aqui na figura, as infecções crônicas, a inatividade física, a obesidade, principalmente gordura visceral, a desbiose intestinal,
a dieta, né, esses padrões alimentares, o isolamento social que a gente viveu, ou essa falta do engajamento social, o estresse psicológico, sono, ritmo circadiano interrompido, exposição aos xenobióticos, isso tudo gera consequências, né? Isso aumenta, então, o maior risco de um desequilíbrio do inflamado, de um aumento, por exemplo, de sarcopenia. Podem também acelerar a imunossenescência e isso tudo também pode levar com que o indivíduo tenha um envelhecimento mais acelerado. Então, qual é a mensagem que eu quero finalizar aqui para vocês? Que devemos ter uma abordagem altamente multidisciplinar. Então, a necessidade, né, dos profissionais da saúde entenderem mais sobre o processo de envelhecimento, né, a necessidade de estudarmos sobre isso e termos essa abordagem com os nossos pacientes. A necessidade de rastrearmos mais a saúde, né, a gente precisa rastrear, entender mais a vida do nosso paciente. E, obviamente, o caminho para o envelhecimento saudável começa o mais cedo possível. Essa foi a última aula da nossa série. Caso você ainda não tenha assistido, ainda temos mais 3 aulas que ajudarão você a ter mais conhecimento no seu dia a dia para adotar esses conceitos e práticas em busca da saúde, longevidade e bem-estar do seu paciente.